Para aprender a fazer esse enrolado de salsicha, você vai precisar de 600 gramas de farinha de trigo, um ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de margarina, 1,5 colher de sopa de fermento seco, meia colher de sopa de sal e 250 gramas de água morna. Em uma vasilha, então você vai estar colocando o ovo, a margarina, o açúcar e o sal. Mexa bem, tá? Acrescente a água, dá mais uma mexidinha e depois o fermento. Mexe mais um pouquinho e aos poucos vai acrescentando a farinha. Bom, mexa novamente e acrescente mais um pouco de farinha, tá bom? Misture essa farinha com os demais ingredientes e depois, com o auxílio da mão, vai misturando mais ainda, tá bom? Até os ingredientes ficarem bem envolvidos entre si. Depois, coloque na bancada e comece a sovar bem a sua massa até ela ficar bem lisinha e macia, tá bom? Conforme estou mostrando aqui no vendo, faça uma pequena bolinha dela e coloque dentro de uma bacia. Deixe descansar até dobrar de volume. Só não esqueça de colocar um paninho por cima. Bom, assim que a nossa massa crescer, coloque na bancada e divida ela em 8 partes. Depois, faça pequenas bolinhas e divida novamente, tá bom? Para facilitar na hora de fazer os nossos pequenos, tá vendo? Ó, agora, com o nosso rolinho, vamos abrir as bolinhas que a gente fez em pequenos discos, tá vendo? Ó, vou puxando de um lado para o outro, para facilitar na hora de colocar os nossos recheios, tá bom? Ó, vai abrindo e deixando ao lado. Terminando, coloca um pouquinho de farinha na bancada e vai passando um pouquinho só de farinha entre os discos, porque ele vai dar uma crescidinha ainda, para eles também não grudarem entre si. Para o recheio, a gente vai precisar de salsicha, presunto, mussarela, molho de tomate e batata palha para decorar. Então, na bancada, vamos colocar nosso presunto, mussarela, a nossa salsicha e um pouquinho de molho em cima da salsicha. E depois, vamos dobrar o presunto e queijo por cima. Vamos fazer esse processo em todos os nossos recheios. Colocar o presunto, mussarela, a nossa salsicha por cima e o molhinho de tomate. E dobrar o presunto e o queijo por cima. Depois de montar o nosso recheio, pegue a nossa massinha que estava reservada, salpique um pouquinho de farinha de trigo e abra a nossa massinha no formato de um retângulo, tá? Vai ajeitando ela, não precisa ser muito grande, no tamanho que consiga colocar o nosso recheio no meio e fechar, tá bom? Então, aqui eu coloquei o nosso recheio no meio e com a faquinha eu vou fazer pequenos cortinhos na lateral da massa, tá bom? Para me fazer um detalhezinho bonitinho no nosso pãozinho. Eu vou estar pegando uma dessas tirinhas e trançando por cima do nosso recheio. Vai apertando bem para que o nosso recheio não vaze na hora de assar, tá bom, pessoal? Ó, vai trançando de um lado para o outro e aperte bem. Prontinho, nosso pãozinho ficou assim. Agora a gente vai pegar novamente outra massa, abrir com o nosso rolinho no formato de mais ou menos de um retângulo, colocar o nosso recheio no meio e fazer as tirinhas ao lado, tá bom? Vai contando para ficar da mesma quantidade de tirinha de um lado para o outro. Começa a trançar por cima do nosso recheio e prontinho, o nosso pãozinho ficou assim, ó, lindinho, bonitinho. Agora a gente vai colocar todos os pães numa forma e untá-los com uma gema de ovo, tá bom? Vai espalhando bem toda a gema por cima e depois batata palha. Coloque em cima de cada pão e leve ao forno a 180 graus até ficar assim, ó, bem douradinho, bem recheado e fofinho. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esta receita. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e até a próxima. Tchau!